Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje tem por título, anote, a congregação dos deuses. É a palavra de hoje. E vamos direto ao assunto, abrindo a nossa Bíblia no livro de Salmos, o Salmo 82, verso 1. Vejamos aqui, nessa leitura, o que Deus fala acerca de nós, os seus filhos, a sua congregação que somos nós. Salmo 82, verso 1. Acharam? 82, 1. E começa assim, ó. Muita atenção. Deus assiste na congregação o quê? Divina. Quem é essa congregação? Somos nós. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o quê? O seu julgamento. Quem são os deuses? Somos nós. Isso aqui, abençoado, é no Espírito. No Espírito, para Deus, somos deuses. Filhos do Altíssimo. Aqui não está falando da imagem de gesso, de pau, de pedra, não. Porque para Deus, esses deuses são coisas mortas que não devemos adorar. É o segundo mandamento da lei de Deus, e não de Moisés, mas de Deus, que não devemos adorar a nada disso, porque são deuses mortos. Que o Salmo 115, verso 4 e 8, se não me falha a memória, diz que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam. Se não consegue ver, se não consegue falar, se não consegue andar, não tem poder de fazer nada, nem por minha vida e nem por tua vida. Então, essa congregação aqui somos nós. Nós somos deuses, porque saímos de Deus. Amém. E é esse que assiste à congregação divina, que vai resolver as coisas em tua vida. Olhe para mim. É esse que observa cada um de nós, que vai resolver essa causa na tua vida, em um nome de Jesus. Não é o pastor. É importante falar isso. Não é o pastor. Porque tem pessoas que esperam que o pastor resolva a sua vida. Vai, pastor, fala com Deus, em um nome de Jesus, para Ele resolver essa situação na minha vida. Fala com Ele. Se você está esperando, se você está dependendo do pastor para melhorar a sua vida, você está debaixo de lei, porque era assim na lei. Se esperava muito por um sacerdote. A Bíblia diz que você já é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você tem acesso a esse Deus. Amém? Amém. Para falar com Ele, o pastor está aqui para lhe ensinar, para lhe instruir, principalmente que Deus está dentro de você e que tem anjos ao seu redor. Por isso eu recebo, Senhor, essa perseguição, essa inveja e tudo mais vai cair por terra de fato e de verdade, porque eu tenho anjos ao meu redor e um Deus poderoso dentro de mim. A semente divina, Deus, está no seu espírito. Então, a função de um pastor em graça é instruir você. Que você mesmo, com a fé que você tem em Deus, você pode exercer o seu deusado. Porque você é filho de Deus. E você mesmo pode orar e decretar a mudança em sua vida. Aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho. A oração tem muito poder, abençoado. Nós aprendemos isso num seminário que teve 4 partes. É tempo de orar, interceder uns pelos outros.
É um contato que você tem com Deus. Quando você ora, você está se comunicando com o chefe do mundo. O apóstolo Paulo, aprendemos isso no seminário, ele estava preso. Ele não via ali saída para a situação dele, mas Deus sabia de uma saída. E o que ele fez? Ele orou, ele falou com Deus. E esse Deus tirou ele daquela prisão, daquele sofrimento. No nosso caso, nos nossos dias, o sofrimento é outro. Mas são situações que tentam nos prender à tristeza, à angústia. Mas Deus está aí dentro de você para resolver isso também. E você se vê livre disso. Dessa angústia, dessa depressão, desse medo, desse sofrimento, dessa prisão, dessa cadeia. Esse Deus também é poderoso para te livrar disso também, em nome de Jesus. Aqui você recebe a orientação, mas você não depende de mim para ser feliz, porque você tem um Deus dentro de você. E esse que assiste, Deus, a cada um de nós, espera ver em você um coração que crê. Esse que assiste a congregação dos deuses, espera ver em mim e em você um coração que crê. Que crê, meu amado. E não só que fala que crê. Porque falar que crê, todo mundo fala. Todo mundo fala que crê em um Deus lá em cima. Fulano, você crê em Deus? Não, crê em Deus. Creio sim. Olha, Deus pode tudo, Deus pode todas as coisas, Deus existe. Eu tenho muita fé em Deus. Muita fé em Deus. Falar todo mundo fala, mas o que Deus quer ver realmente é um coração que crê, que vive a palavra e que vem na igreja, principalmente nos momentos difíceis. Falar, todo mundo fala. E me desculpe, tem muitas pessoas que dizem crer em Deus, mas não age como alguém que crê. Você não vê na pessoa uma firmeza, uma perseverança, sabe? Um esforço, uma dedicação. Falar, todo mundo fala. Tem gente que fala, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, eu sou evangélico de berço. Eu quero ver é viver, quero ver é praticar. Então falar, tem muita gente que fala, viu? E sabe quando é que a vida dessa pessoa vai mudar? Quando Deus se tornar algo sério na vida dessa pessoa. Falar, todo mundo fala. Você crê em Deus? Creio. Eu tenho muita fé. Eu tenho ouvido isso constantemente aqui. Por pessoas que passam por aqui e ficam um tempo e depois vai, e depois volta, e depois vai, e depois volta, e depois vai. Você que vive assim, sabe quando é que a tua vida vai mudar? Quando Deus se tornar algo sério na sua vida. Aí a tua vida vai mudar. Casamento, vida financeira, saúde, filho e tudo mais. Quando Deus se tornar algo sério na sua vida. Tem pessoas que Deus não é algo sério na vida dela. Ela está passeando pelas igrejas. E quando ela passa por aqui, eu confio, eu creio, é daqui para o paraíso, essa igreja é maravilhosa, aqui é tudo de bom. Falar é fácil, eu quero ver você viver. Falar que crê, todo mundo fala. Deus quer ver agora. Nesse momento que o parente está no hospital, nesse momento que o casamento está atribulado, nesse momento que o filho está passando por dificuldade. Deus quer ver agora. Nesse momento que você foi abandonado, esquecido. Deus quer ver agora. Nessa falta de dinheiro, dificuldade financeira. É agora que Deus quer ver se realmente você crê nele. Quando você entra na vida espiritual abençoada, entenda o que eu vou te dizer agora. Quando você conhece a graça de Deus, Deus vai permitir tribulações também na sua vida. Tem pessoas que vêm para a graça de Deus e pensam que tudo vai mudar da água para o vinho. Muda, mas isso leva um tempo. E nesse tempo que você está aqui, às vezes, a gente pode entrar no fundo do poço, estando dentro da igreja. Então você tem que ser alguém, sabe? Muito convertido a Deus. Alguém cujo coração está bem firmado diante dele, porque senão você não permanece. Você não fica aqui. Em graça, nessa vida espiritual que a gente está vivendo aqui, às vezes pode acontecer.
de você entrar numa depressão, numa tristeza. Isso pode acontecer às vezes, estando você dentro da igreja. Mas o que crê mesmo, cujo Cristo foi revelado no seu interior, ele persevera. Quando a graça ela é revelada no homem interior, a pessoa permanece. Ela persevera. Não, esse Deus que eu creio nunca vai me desamparar. Eu vou seguir nessa fé e você vai ver mesmo que Deus não desampara. É momento da gente levar mais a sério as coisas de Deus na nossa vida. Deus tem que ser algo sério na sua vida, para que haja uma mudança. Você que me ouve, quando Deus se tornar algo sério na sua vida, a sua vida vai receber transformação. Em nome de Jesus. Diga, eu recebo esse entendimento. Você tem que perseverar para ver. Aqui em graça não se tenta uma vez só não. E depois desiste. Tem pessoas que congregam uma semana e já quer ver tudo transformado, rapaz. Não é assim não. É congregar e ir tentando até tomar posse. Não é congregar uma semana e a outra desistir não. Quando a graça de Deus é revelada no interior da pessoa, pode acontecer o que for. Ela nunca abandona isso aqui. Nunca. Agora, se a pessoa desiste, é porque ela recebeu a graça de Deus mentalmente. Ou seja, pela mente da carne. Ah, eu gosto aqui da igreja, eu gosto da graça de Deus, porque lá não faz sacrifícios. Então ela entendeu, ela recebeu a graça mentalmente. Lá não tem sacrifício, não tem demônios, não tem campanhas, não tem correntes. Lá o pastor não grita. Então a graça é melhor do que a outra igreja lá que eu estava indo. A igreja Vida Cristã é melhor do que aquela outra igreja, porque na outra igreja o pastor gritava muito. Então ela está aqui por causa que ela recebeu mentalmente, ou seja, na mente carnal. Porque não tem sacrifício, não tem campanha, não tem isso, não tem aquilo. É por isso que qualquer coisa que acontece, essa pessoa logo se assusta, logo se perturba e se manda. Quando recebe a graça mentalmente. Ah, pelo menos lá não tem fogueira santa. Ah, a igreja lá é melhor do que a outra, graças a Deus. Mas se vem um problema, logo se manda. Se manda, vai embora. Agora, quando a gente recebe a graça no interior, abençoado, pode o mundo estar caindo lá fora, você está firme aqui dentro. Você está firme aqui dentro. Nada abala você. E você, nessa firmeza, vê o poder de Deus se manifestando na sua vida. Abençoado, é essa graça que vai resolver as coisas na sua vida. A religião não resolve o problema de ninguém. Guarde isso. É na graça que a sua vida vai receber acerto de tudo. E eu vou mostrar na Bíblia para você que é a graça que vai resolver as coisas na sua vida. E que a religião não resolve o problema de ninguém. Anote aí. Porque lá na frente eu vou mostrar a evidência bíblica para você. Tá certo? Voltemos aqui à leitura do Salmo 82, verso 1. Vamos ler uma vez mais o verso 1. Porém, no verso 2 e verso 3, Deus faz duas exortações aqui aos deuses, a congregação muito importante. E vamos chegar lá. Salmo 82, verso 1. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento, ou seja, Ele nos dá compreensão, discernimento, que é o que você tem hoje, hein? Hoje você tem compreensão. Hoje você conhece o que está na Bíblia. Antes você lia a Bíblia e não entendia nada. Sim ou não? Entendia nada. Seu coração tinha medo, tinha dúvida, você não tinha certeza da salvação, da onde você veio, para onde você vai. Você tinha medo de olho grande, inveja, macumba, tudo para você era motivo de diabo, era motivo de demônio, era motivo de capeta. Você via demônio em tudo. Hoje,
com a compreensão que Deus está te dando através da palavra da graça, hoje há em você um coração corajoso, né? Uma pessoa determinada, em o nome de Jesus, que sabe que só existe um Deus soberano, o Senhor dos Exércitos. Só um. Que não existe duas forças guerreando aí, e você tendo que orar para Deus ter força para vencer o inimigo. Deus é soberano, e através de seu Filho, Hebreus 2,14, já destruiu todo o mal. A nossa luta hoje é contra essa carne, para que elas sejam transformadas pelo Espírito, pelo homem interior que está adormecido. Tem muitas pessoas que precisam nascer, sair do adormecimento, como Nicodemos. Precisa nascer, porque são pessoas que estão acostumadas às coisas dessa terra, são pessoas que estão acostumadas à religião, e que têm medo de tudo, e que vê diabo em tudo. Vamos falar sobre Nicodemos também hoje. Era um homem muito religioso, mas como a religião não resolve o problema de ninguém, ele foi ao encontro de quem? De Jesus. Está vendo aí você? Um bom exemplo para você já ir pensando que a religião não resolve o problema de ninguém. Porque Nicodemos era um mestre da lei. Um homem que fazia parte do sinédrio judaico. Um religioso. Mas a religião não resolveu a necessidade que ele tinha no coração. E ele buscou em quem? Em Jesus. Seguindo, o verso 2 do capítulo 82 aqui, o nosso Deus traz uma exortação muito importante, e também no verso 3, para os deuses, para a igreja. E vejamos o que diz o verso 2. Até quando julgareis injustamente? Pausa. Vamos traduzir essa primeira parte do verso. Até quando? Deus está falando isso para os deuses. Deus está falando isso para você, que é a congregação desse Deus. Até quando você vai julgar injustamente? Traduzindo, não pratique a injustiça. Não faça acepção de pessoas. Não engane ninguém, não roube, não seja arrogante, não seja mentiroso, achando que Deus não está vendo ou que nunca você vai colher nada. Deus está colocando aqui uma situação, olha, isso eu não faço como Deus, mas eu tenho visto isso na congregação. Até quando você vai agir assim? Como se nunca você não fosse colher nada. Um dia você vai colher. Para de plantar para a carne. Porque quem semeia para a carne, colhe corrupção. Essa é a primeira exortação do começo do verso. Agora vejamos do meio para o fim. Até quando julgareis injustamente? E tomareis partido pela causa dos ímpios. Pastor, quando é que tomamos partido pela causa dos ímpios? É fácil de entender isso. Quando conhecemos a palavra da graça de Deus, sabemos que existe um Deus dentro de nós, anjos ao nosso redor, sabemos o certo e agimos como se não conhecêssemos nada disso. A gente está tomando partido. E continua ali naquelas amizades que falam e andam contrário à palavra de Deus e que não acrescenta nada em minha vida, e eu no meio de tudo aquilo, eu estou tomando partido pela causa dos ímpios, como diz aqui. É quando eu me envolvo numa situação, é quando eu estou no meio de gente carnal, sabendo do certo, e no meio de tudo aquilo ali, fazendo e agindo como se não conhecesse o certo. E tem muitas pessoas que participam de situações para ser aceito pelos outros. Você tem que viver para Deus, abençoado, não para os outros. Amém. Tem gente que para ser aceito, ela acaba fazendo coisa que ela sabe que não está certo. E se envolve em coisas
que não acrescenta nada em sua vida e nem tampouco na sua saúde, mas ela quer ser aceita, ele quer ser aceito. Não, porque senão não vou ter amigos aqui, porque senão não vou ter isso aqui, eu preciso me envolver. A sua vida tem que estar em Deus, e não nas coisas que são contrárias a Deus. Então essa é a exortação que Deus dá aqui, nesse verso 2, para os deuses. Procura o melhor caminho para você, filho. Você sabe do certo e faz o errado, sai dessa. Você pensa que nunca você vai colher, você vai colher. Verso 3, uma outra exortação muito importante aos deuses. Vamos a ela. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os da mão dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam nas trevas, vacilam todos os fundamentos o quê? Da terra. Fazei, é Deus que fala aqui, como quem diz, coloca o teu amor em prática. A palavra da graça de Deus não é só para você ler e ficar só para você não, abençoado. É para que você ilumine o coração de quem está nas trevas. É para que você conforte o sofrido também. É o que Deus diz aqui, exorta a todos nós. É também para que você compartilhe. É para que você convide alguém. É para que você dê um CD de mensagem. É para que você divulgue a sua igreja nas redes sociais. É para que você divulgue a mensagem pelo celular, pelo WhatsApp. É para que você pegue esse amor e espalhe. Tem pessoas que nesse ponto, me desculpe falar, ela não faz nada por ninguém. Não faz nada por ninguém. Ela não evangeliza, ela não dá um CD para a pessoa, ela não fala da igreja. A mensagem pode estar ali no WhatsApp, ela não passa para ninguém. E nós não podemos ser assim. Essa exortação aqui é para os deuses, que somos nós. A congregação do Deus vivo. Nós não podemos ser egoístas. Diga, eu recebo essa palavra. A felicidade que Deus lhe deu não é só para ficar dentro de você, não, abençoado. Ao ponto de você não fazer nada por ninguém. Às vezes a pessoa está sofrendo, às vezes tem uma pessoa perto da sua casa, mas você não fala da igreja, você não dá um CD de mensagem, você não fala de Deus para ninguém, não pode ser assim. Isso tem que mudar em você. E se Deus está usando a minha vida para falar desse assunto hoje, é porque tem pessoas no nosso meio que estão precisando mudar, porque ela não faz nada por ninguém. É porque tem pessoas que estão me ouvindo que precisam mudar, porque são egoístas. Está guardando a felicidade só para ela. Nossa, como essa graça está me fazendo bem. Como esse ministério está me fazendo bem. Depois que eu comecei a ouvir as pregações da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, desse pastor aí, Sandro Diniz, parece que o nome dele é Sandro Diniz mesmo. A minha vida tem mudado da água para o vinho. Só que essa felicidade não é só para você não. É para você compartilhar também. É para que você passe para outras pessoas. Eu recebo. Quem sabe não. Eu tenho certeza que se você mudar nesse ponto, muita coisa também vai melhorar na tua vida. Vai melhorar na tua vida. Você não pode ser um cristão que você não faz nada na vida de ninguém. Neste ponto, neste aspecto. Não faz nada, meu Deus, na vida de ninguém. Quando chega o dia de evangelizar, porque nós temos aqui o momento da evangelização. Ah, eu não posso. Não posso porque eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para fazer, eu tenho isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Não, peraí, pastor. É sempre uma desculpa. Hoje eu vou sim. Hoje eu vou evangelizar. Pode ter almoço para fazer, pode ter filho me esperando, pode ter neto me esperando. Que faça a mamadeira desse neto, porque eu tenho que servir a Deus em primeiro lugar. Meu Deus do céu. É tanta coisa que aparece. Você percebeu que na hora de você servir a Deus aparece tanta coisa? Será que você também não contribui para isso? Será que você não coloca um pouquinho de barreira, de dificuldade? Faz uma visita no seu coração abençoado, em nome de Jesus. E remove as barreiras da sua vida. Deus está nos exortando. Porque vivendo assim, a nossa vida vai ser melhor. É servindo, Jesus falou, que por Deus seremos servidos. Está lá, em João, o livro histórico.
aquele que me serve, o Pai o honrará. Eita, pastor, é verdade mesmo. Eu já li isso aí. O Senhor já falou sobre isso com a gente. Você que está se dedicando, servindo a Deus, Jesus falou, olha, o meu Pai vai te honrar. Abençoado, isso é uma palavra muito poderosa. Isso é uma palavra muito poderosa. Você está servindo ali, aí chega Jesus, olha, isso que você está fazendo aí, o meu Pai vai te devolver. E a seara aqui é grande, e precisamos de muitos trabalhadores. E o Deus que eu estou servindo, o meu Pai, te honrará. Te honrará. Então seja luz do mundo, sal da terra, na vida de alguém. Na graça não vale egoísmo. Na graça não é só se importar com você, mas com os outros também. Compartilhe essa felicidade que a graça te dá com as outras pessoas. Que com o tempo, isso que você está fazendo, essa semente que você está jogando na terra, que é a vida da pessoa, essa mensagem, esse CD, essa mensagem que você compartilhou lá no Facebook ou no WhatsApp, com o tempo vai dar fruto. Com o tempo, a pessoa que está nas coisas da carne, talvez até teu filho, teu marido, com o tempo, essa pessoa que talvez está na religião, ela vai se desgostar da religião, ela vai se desgostar dessas coisas da carne e vai passar a viver nas coisas do Espírito, assim como você. Mas planta a semente, abençoado. Sabe por que você está aqui? Porque alguém plantou a semente no seu espírito. A palavra. Porque foi compartilhada a mensagem. É porque alguém falou para você, olha, lá eu estou me sentindo bem. Vamos também? E você veio, gostou e está aqui até hoje. Então o mesmo Deus que teve poder para te dar entendimento, o mesmo Deus que está te dando compreensão de tanta coisa linda aqui, também é poderoso para fazer com que aquela pessoa que está nas drogas se desgoste daquilo, aquela pessoa que está no vício do cigarro, da bebida, comece a se desgostar daquilo, aquela pessoa que está lá na religião fazendo campanha, sacrifício, dando tudo todo mês, começar a se desgostar daquilo, porque você um dia estava lá e você se desgostou daquilo. Você se desgostou daquilo. Deus foi poderoso na sua vida, será que Ele não é poderoso para agir nos outros da tua casa? Na vida daquele que você conhece? É sim, eu creio. Eu creio, abençoado. E eu recebo você vivendo o tempo da espera com paciência. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então eu vou ter que esperar algo. E nesse esperar eu vou orando, eu vou declarando e me recebo firme e fazendo o que tem que fazer em nome de Jesus. Temos que esperar. E eu recebo você aí com firmeza nesse esperar em nome de Jesus. Há outros que são egoístas na obra de Deus. Tem pessoas que não fazem nada por ninguém, no sentido de falar das coisas de Deus, e já tem outros que não faz nada na obra de Deus por causa do egoísmo, por causa da avareza. Tem pessoas que pela internet falam para mim, olha, eu estou muito feliz com essa igreja, estou muito feliz com essa palavra, eu estava em depressão, eu estava na cama, sem força, sem ânimo de fazer nada. Depois que eu ouvi a sua pregação, pastor, me levantei e comecei a andar, comecei a trabalhar, comecei a fazer o que eu não estava conseguindo fazer por causa da tristeza, por causa da depressão. Mas quando a gente fala do semear, a gente fica no vácuo. São pessoas que só querem vir a nós o vosso reino, Senhor. Mas quando chega na parte seja feita a tua vontade, muita gente pula do barco. É por isso que eu digo e repito, Deus precisa se tornar algo sério na sua vida, porque Deus não é só uma coisa a ser feita. Existem muitas regras a serem praticadas. Não é só o congregar, é o amor, é a perseverança, é o orar, e a fidelidade, e tantas outras coisas. Existe um fazer, não é só ouvir. É por isso que o apóstolo Tiago diz, muitas pessoas não recebem porque estão só ouvindo. Não é um operoso praticante, por isso não recebe. Está lá na epístola de Tiago. No comecinho. Muitos não recebem porque está só na igreja como ouvinte. Ah, eu estou aqui porque aqui é bom.
Aqui não, o pastor, sabe, não tem fogueira santa. Aqui ele não se joga no chão. Aqui o pessoal não cai pelo poder de Deus, como nas outras igrejas. Aqui não tem o paletó poderoso que sai derrubando as pessoas. Então eu gosto daqui por causa disso. É um ouvinte. Você precisa ser um operoso praticante do evangelho espiritual que você está recebendo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vejamos aqui o verso 6 do Salmo 82, seguindo aqui com a leitura. Deus falando, ele repete uma vez mais o que ele falou no verso 1. Eu disse, aonde? O que ele havia falado anteriormente. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos de quem? Do Altíssimo. Você não é só filho dos pais biológicos. A Bíblia diz que você também é filho de quem? De Deus. Não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você também é um filho de Deus. E não só da mãe tal e do papai tal, mas também do chefe do mundo. Converse com ele assim. Em ti, Senhor, eu tenho um Deus, um amigo e um pai. Me ajude. Me ajude, Senhor. Me ajude nesse momento da minha vida, meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Não tem como esse Deus recusar algo para você, porque você está se dirigindo da forma certa. Ele entendeu que eu sou Pai. E eu fiz o Espírito dele. Amém? Seguindo o verso 7. Como homens, veja bem, não é como espíritos. Como homens, morrereis. E como qualquer dos príncipes, havereis de sucumbir, deixar de ser. Mas veja, como homens morrereis, mas como espírito você jamais morrerá. Como espírito você é eterno. Segundo o Espírito você não tem fim. Por isso Deus diz, sois deuses. Sois deuses. Nós somos deuses porque nascemos de quem? De Deus. Por isso somos deuses. Você é um espírito que Deus fez. E o que Ele fez tem vida eterna. Só que um dia, esse corpo de carne vai embora. Um dia esse corpo de carne deixa de ser. Mas o seu espírito continua. E enquanto esse dia não chega, porque desse dia só quem sabe é Deus, como diz a dona divina, só Deus sabe, pastor. Só Deus sabe desse dia. Enquanto esse dia não chega, a palavra dele nos ensina que o nosso espírito tem vida eterna. E o que deixa de ser é o nosso quê? Corpo. Quando esse dia chega, o mesmo Espírito que Deus colocou nesse corpo de carne volta para a pátria. Diga, volta para a pátria. Pastor, o que é a pátria? Hein? É o lugar que a gente nasceu. Vamos à Bíblia? Filipenses capítulo 3, verso 20. Para entender melhor. E vejamos o que diz aqui. Filipenses 3 é o capítulo, verso é o 20. E começa assim, Filipenses 3:20. Muita atenção. Marca aí na sua Bíblia. Pois a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que é a pátria de uma pessoa? É o lugar que ela nasceu. Então, se a minha pátria está no céu, onde nasceu o meu espírito? No céu, paraíso. Se a minha pátria está lá, então foi lá que o meu espírito nasceu. A sua carne nasceu aqui no Brasil. Então qual é a pátria da sua carne? O Brasil. O do pastor Heraldo é Japão? É Japão, pastor? Não. Brasil? É. O senhor tem um olho assim meio puxado, meio de japonês, né? É meio puxado, né? Eu pensei que era do Japão, né? Não, pastor, a minha pátria é o Japão. Não. É o Brasil mesmo, né? O pastor Heraldo é o Brasil, graças a Deus. Então, terminando o tempo aqui, voltamos para a pátria. Diga, paraíso.
Por isso aproveite. Aproveite o tempo que você tem aqui com alegria. Olha para mim. Não seja egoísta consigo mesmo. Não seja pão duro com você mesmo. Com a sua própria vida. Deixando de comer uma comida boa porque você está guardando. Eu tenho que poupar, pastor. Eu tenho que guardar. Porque quando eu tiver 98 anos, eu quero sair esse mundo afora, pastor. E você sabe, se até lá, papai já não recolheu o teu espírito. Então se você tiver que fazer alguma coisa, se você tiver que sair a esse mundo afora, como diz o outro, fazer um passeio, uma viagem, faz isso agora. Vai aproveitando esses momentos agora. Eu só quero fazer isso quando eu tiver tal ano. Se você tem a oportunidade de fazer agora, faça agora. Não deixe para depois. Aproveite, abençoado. A Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem. Podemos estar aqui hoje e amanhã não mais. Esse não mais pertence a quem? A Deus. Não é que eu estou declarando que amanhã você não esteja mais aqui. Pelo amor de Deus. Você viu? O pastor falou que amanhã não me quer mais viva. Sangue de Cristo tem poder, né? Não estou falando nada disso não. Eu estou apenas dando exemplos, para que você entenda melhor a pregação de hoje, que Deus está nos dando. Eu recebo você vivendo e vivendo muito. E aproveitando. Deus quer que a gente aproveite. Mas aproveite com respeito ao templo que Deus habita, que é você, para que você viva mais. E viva essa vida declarando, orando, chamando a existência. Fiel a essa graça. Porque só ela tem poder de resolver as coisas em sua vida. Amém. Lembra que eu prometi mostrar para você na Bíblia que a religião não resolve o problema de ninguém, só a graça? Então aproveite bem essa vida, firme na graça de Deus, porque ela vai te dar muitas alegrias e resolver muita coisa na tua vida. Você vai ver a ministração dos anjos ali, ó. Meu Deus, se resolveu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava com uma encrenca danada aqui no trabalho, pastor. A nuvem passou, veio um vento, soprou a nuvem para bem longe, uma nuvem negra, escura que estava, pastor, aqui no trabalho, veio um vento, e empurrou para longe. Vai para lá. E foi. Graças a Deus. Porque Deus cuida. Porque só a graça tem poder de consertar e acertar tudo em nossas vidas. Atos capítulo 20, verso 32. Atos 20, 32. E assim diz o livro de Atos, capítulo 20, verso 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e de dar o quê? Herança, vitória, recompensas entre todos os que são o quê? Santificados. Aqueles que estão recebendo na mente o discernimento, a compreensão das coisas espirituais. Diga, eu recebo esse entendimento. Abençoado de Deus. É por isso que na graça não tem amuletos. É por isso que a graça de Deus, ela tira os brinquedos religiosos. Manto, fronha, corneta, espada. Aqui você não fica pom, não. Aqui é Deus vivo. É um contato direto com Ele. Aqui, a graça tira todas essas coisas. Porque é algo fora da graça. É algo que não edifica. E se está fora da graça de Deus, a pessoa que vai atrás disso, o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Gálatas 3:10, não precisa você abrir, só anote, que quem vai atrás de objetos, amuletos ungidos, essa pessoa está debaixo de maldição. Todos quantos, pois, são das obras da lei, Gálatas 3:10 diz, da religião, estão debaixo de maldição. Se uma pessoa insiste em ficar na lei, na religião, sabendo da verdade, sendo que você foi predestinado para a graça de Deus, uma coisa importante, quando a gente é predestinado para as coisas espirituais, quando Deus tem uma missão,
para você desenvolver a sua vida espiritual e você vai para a religião, você se sente triste, você se sente mal, porque Deus te quer aqui. Deus te quer aqui, abençoado. E o Espírito Santo desse Deus fala: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Eu sei da verdade, eu conheço a verdade. E tem muitas pessoas que já passaram por aqui e voltaram para a religião. E outras estão em casa. E o espiritual está falando dentro dessa pessoa: o que é que você está fazendo aqui em casa? É para você estar congregando, é para você estar me louvando. É para você estar em oração, junto com a igreja, junto com o meu corpo. Quando a gente tem uma missão, quando a gente está predestinado para desenvolver a nossa vida espiritual, e você não vive isso, você se sente mal, você se sente triste. É por isso que eu convido você, abençoado, que já esteve aqui, se afastou, e que está em casa, e que sempre me ouve pela internet. Tem pessoas que é uma coisa, viu? É situação de carne mesmo. Ela se afasta e fica escutando a nossa mensagem pelo YouTube, pelo Facebook. Toma atitude, abençoado. Vence essa carne e volta para a graça de Deus. E você vai parar de sentir tristeza, e você vai parar de se sentir mal. Volta para a igreja. Vem estar aqui conosco. Aí você vai ver os seus problemas sendo resolvidos, porque só a graça tem poder de vos edificar, abençoado. Vejamos um exemplo na Bíblia, que a religião não resolve o problema de ninguém. Nicodemos é um exemplo disso. Um homem religioso, mas que foi em busca de Jesus, por causa que a religião não resolve o problema de ninguém. Abre em João capítulo 3, verso 1. E assim diz o livro histórico de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Antes, me deixe contextualizar. Aqui fala de um homem chamado Nicodemos. Esse Nicodemos era um mestre da lei, um membro do sinédrio judaico, ou seja, um homem altamente religioso. Era um fariseu, um homem que chegou aos mais altos graus da religiosidade. Esse homem chegou ao topo, e lá ele estava. Veja que a religião não resolve o problema de ninguém. E ele de longe via Jesus, com aquele amor, com aquela simplicidade que Jesus sempre teve, ensinando as pessoas acerca do reino de Deus, e realizando ali os milagres, e dando atenção a quem estava sofrendo, aquelas pessoas que ninguém queria conversar com ela, como foi o caso daquela mulher samaritana, ninguém queria dar atenção para ela, e Jesus ali estava conversando com ela, dando atenção para ela, uma mulher que ninguém queria conversar com ela. É por isso que nós aprendemos no início: não faça acepção de pessoas, não olhe ninguém segundo a carne. Isso é muito importante. Com o espiritual ativado, esse carnal vai sendo transformado pelo espiritual, abençoado. Você vê hoje a pessoa ali, né? Nossa, que carne horrível, que pessoa horrível. E que você nem imaginaria que, ouvindo a palavra, ia se tornar na pessoa maravilhosa que se tornou. Por isso que é importante a gente não julgar. Ah, esse eu não vou evangelizar não, porque esse não tem cara que vai aceitar e que vai para a igreja não. Ué, você virou Deus agora? Para sair assim? Talvez aquela pessoa que você pensou assim é a que vai receber e a que vai ser mais fiel do que aquela outra que você pensou que seria. Então, declaro você tendo bons olhos na hora de você evangelizar. Em nome de Jesus. Então ele via o amor de Jesus com as pessoas. Vendo tudo isso, ele sabia que Jesus vinha da parte de Deus. Nossa, ele é da parte de Deus, sim. E ele estava certo que os seus ensinos eram verdadeiros. Porém, ele não tinha coragem de assumir isso publicamente. Nicodemos não tinha coragem de assumir isso, pois era um religioso. Não tinha coragem de assumir isso. Como tem muitos por aí que ouvem as nossas pregações pela internet e que está escondidinho ali ouvindo,
até aqueles que estavam aqui um tempo, estão ouvindo a gente, e que não têm atitude de voltar, mas que eu recebo que através dessa pregação volte em nome de Jesus. Volte! E pare de ficar escondido, em nome de Jesus. Verso 1 do capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então veja que o homem era estritamente o quê? Religioso. E grande ali no meio dos demais. Este de noite foi ter com quem? Com Jesus. Então ele foi o quê? Escondido ver Jesus. Diga escondido. Veja que ele estava em busca de algo maior. Veja que ele estava precisando de algo para a sua vida. Mesmo sendo um dos principais dos judeus, ele estava ainda adormecido para a verdade. Mesmo fazendo parte do sinédrio judaico, mesmo tendo um cargo religioso, ele estava precisando das palavras de Jesus. Tem muita gente aí com título de apóstolo, de bispo, mas que por dentro está sofrendo, está destruído. Só que não tem coragem de sair do sistema, porque ali ele tem apartamento, tem carro, tem um salário milionário e não consegue sair daquilo. Está agarrado àquilo. Mas se é predestinado, sai. Porque eu saí, um dia eu estive no sistema. E eu larguei tudo aquilo, abençoado. E aqui estou servindo ao Senhor com amor, na sua graça, pregando para vocês as coisas espirituais, sem objetos, sem amuletos, sem campanhas, sem correntes. Estamos seguindo aqui. Deus honra o servo fiel. Deus honra. Então, há muitos que têm cargo, mas não têm coragem. Ah, mas aqui eu sou obreira. E aqui eu tenho muitos amigos. Eu vou perder. Perde nada. Porque se são verdadeiros, vão entender a sua atitude. E se não entender, é porque não era amizade verdadeira, era tudo falso. Se ficar contra você, é porque não eram pessoas verdadeiras. Porque se você está em busca da felicidade, aquela pessoa que está em tua volta tem que ficar contente, não é verdade? Está feliz? Estou. Agora eu estou feliz. Então eu também estou feliz. Esses são os amigos verdadeiros. Então ele foi de noite, escondido. Talvez até com uma carapuça, né? Colocou uma carapuça, um bigode assim, que nem o do pastor Heraldo, foi lá. Deixa eu ir lá ver Jesus. Né? Um bigodão assim, foi lá escondido. Cadê? Oh, deve ter sido uma conversa a pé de ouvido, né? Oh, ninguém pode me ver aqui, Jesus. Eu estou precisando muito das suas palavras. Eu sou um religioso, mas a religião que eu vivo não preenche o vazio do meu coração. Abençoado, olhe para mim. Você, vamos falar de você e de mim. A gente passou pela religião. A nossa vida tinha sabor? Não. A nossa vida tinha vida? Não. Tinha não. O nosso coração era cheio de dúvida, era cheio de medo. Era tantas campanhas, tantos sacrifícios que você não estava aguentando mais aquele lugar. Você não estava aguentando mais aquelas situações. Você se via tão pecador, que você achava o tempo todo que você tinha capeta. Que você tinha um demônio. Porque, meu Deus, esse olhar que eu tive, o pastor falou que se olhar assim é demônio. Se virar para a esquerda também é demônio. Se virar para a direita também é demônio. Então, pastor, eu me via sempre mal. Abençoado. Isso que eu estou falando é tão sério. Tem muitas vidas na religião sofrendo dessa maneira. Ela não tem certeza da salvação, do amor de Deus para com elas. Uma hora ela acredita que está salva, outro dia ela está perdida. Na quarta-feira ela sai certa daquela reunião. Eu estou cheio do Espírito Santo. Mas na sexta-feira o pastor falou, olha, tem um demônio, vamos tirar ele agora. Então quer dizer, quarta-feira Deus entra, sexta-feira ele sai para dar lugar a quem? Ao diabo. O diabo sai sexta para dar lugar a Deus, que vai já chegando, beirando o domingo. A domingo, opa, já cheguei. Cheguei, vamos de novo entrar na minha casa. Aí depois ele dá lugar ao diabo. Então, esse povo não tem felicidade. Nós temos felicidade aqui. Porque o tempo todo você tem certeza da presença viva de Deus dentro de você. Você não tem mais dúvida disso.
Eu e Deus somos um. Diga graças a Deus. Porque sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Graças a Deus. Então ele sabia, Nicodemos, que Jesus tinha a verdade, mas só que ele não tinha coragem de assumir. Então ele foi escondido, né? Todo ali disfarçado. Eu fico imaginando a situação, viu? Então este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Eu te reconheço, viu? O Senhor é de Deus mesmo. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver o quê? Com ele. Olha, você é de Deus, Jesus. Eu reconheço isso. E eu preciso desse ensinamento lindo que você dá acerca do reino de Deus para as pessoas. Veja, a religião não resolve o problema de ninguém. Porque esse Nicodemos era um homem religioso. Quantas campanhas de sacrifício você fez? Mudou a sua vida? Não. Se tivesse mudado, você estaria lá até hoje. Porque a religião não resolve o problema de ninguém. Verso de número 3. João capítulo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de quem? De Deus. Ou seja, quem não larga as regras da religião, Nicodemos, quem não abandona isso, aí jamais vai conhecer, jamais vai entender o espiritual. As coisas do Espírito, que lhe proporciona vida, alegria, paz e certeza do amor de Deus para com você. Nascer de novo é você sair do adormecimento. Nicodemos estava acostumado com as coisas terrenas, com a religião. E a religião não tinha ensinamento das coisas espirituais, só a graça. Porque só a graça tem poder de vos edificar. Só Jesus tinha o espiritual para dar para ele. Verso de número 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo o quê? Velho. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele, acostumado com as coisas terrenas, não havia entendido nada, né? Assim são as pessoas que conhecemos. Tem gente que não entende, viu? Você fala: olha, você é um predestinado. A pessoa o quê? É predestinado antes da fundação do mundo. E a pessoa fica: mas o que é isso? Predestinado antes da fundação do mundo. É que teu espírito já existia, já estava com Deus antes do mundo ser mundo. Então tem pessoas que ficam assim, sabe? Nossa, parece uma coisa de espiritismo misturado com macumba. O fulano está falando para mim que eu sou um espírito que tem vida, existência, que eu sou predestinado antes da fundação do mundo. Ah, está amarrado isso aí, eu não recebo isso não. Mas isso está na Bíblia, Efésios capítulo 1. Que você foi predestinado por Deus antes da fundação do mundo. E isso só é possível segundo o Espírito, porque segundo a carne, você não tinha vida humana. E as pessoas ficam: mas como é que pode eu ser predestinado se eu tenho 40 anos? Como é que pode eu ser predestinado antes da fundação do mundo se eu tenho 50 anos? Não é segundo a carne, é segundo o Espírito. Segundo o Espírito, você tem vida eterna. Porque você foi gerado por Deus. O capítulo 1 de Efésios fala tudo acerca da nossa predestinação. Diga predestinação. Seguindo, verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, da palavra e de um encontro espiritual com Deus. Amém? Que acontece aqui dentro. Diga aqui dentro. Lembra daquela passagem que está em Apocalipse, que quando você abre a porta do seu coração, você passa a cear com o Senhor e o Senhor Jesus passa a cear com você? Esse é o nascimento da palavra e do Espírito.
Porque você passa a falar com Ele e Ele com você, abençoado. Nascer da água é nascer da palavra. É você sair do adormecimento que você estava, da caduquice da letra. Você lia a Bíblia, você não entendia nada. Agora, de demônio você entendia. Você sabia que esse demônio colocava dor de coluna. Você sabia que o outro demônio tomava a mulher dos outros, marido dos outros. Esse aqui é o demônio da cachaça. Esse aqui é o do cigarro. Esse aqui eu conheço. Você está amarrado. Eu te conheço. Você conhecia o demônio da lama. Tem o da lama, pastor. Tem o Exu do lodo. Tem não sei do que do lodo. E tem o demônio da parede. E tem o demônio da... Olha, de demônio você entendia tudo. De corrente, de campanha. Tudo isso você entendia. Mas faltava você nascer da palavra. Agora nós somos, de fato e de verdade. E quem é conhecedor pela internet da graça de Deus que pregamos aqui, um nascido de novo. Da água, que é a palavra, e do Espírito. Porque abriu a porta do coração. E esse Deus está ceando com ele. Assim como ele está ceando com você. Você hoje ouve claramente a voz de Deus em você. E lá fora não precisa de um pastor não, hein? Deus põe um freio em você. Você está errado nisso. Meia volta, conserta. É verdade ou não é? Precisa de um pastor pelo zap? Pastor, me socorre aqui. Eu fiz um monte de coisa de errado aqui. O que é que eu devo fazer para corrigir? Não precisa. O pastor Deus corrige você. Dá meia volta. Pede perdão, pede desculpa. Corrige isso aí. Você não deveria ter falado assim. Está errado nisso aí, hein? Está errado. Você está num caminho errado. Meia volta. Se põe no caminho. Larga essa situação. Esse teu pensamento é carnal. É claramente de Cristo aí. Você está muito na carne hoje, hein? Ativa aí a vida de Jesus. Está precisando de domínio próprio. Está sem brandura, está sem paciência. Olha como você agiu com essa pessoa. Olha como você foi ignorante. Olha como você foi bicho papão. Olha o teu bicho papão solto aí. Então quem é que fala isso com você? Quem é que corrige você? O próprio Deus. Então você nasceu. Diga. Da água e do Espírito. Você recebe esse entendimento, abençoado? Respondeu Jesus. Em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Um castelo? Ruas de ouro? É aquilo que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Alegria, amor, paz, domínio próprio, mansidão, é o reino de Deus. E você só desfruta desse reino, filhinho, congregando, alimentando o seu espírito para que você saia do adormecimento. Aquela pessoa que é ignorante com você, ela é daquele jeito porque o espiritual dela está adormecido. Sabe aquela pessoa que é violenta? Sabe aquela pessoa que age de um jeito que você, meu Deus, tenha misericórdia. É o espiritual adormecido. Mas quando aquele espiritual nascer, despertar, aí você vai ver a pessoa maravilhosa, linda, que é aquele homem, que é aquela mulher. Você recebe esse entendimento? Pastor, olha, eu já passei por muitas igrejas, já ministraram para mim muito essa situação de Nicodemos, mas, segundo a letra, hoje nós estamos recebendo entendimento no que está por trás da letra. Por trás da letra. Verso 6, para a gente terminar, do capítulo 3 de João. O que é nascido da carne é carne, ou seja, quem é guiado pela carne, nada sabe, nada entende. Compreenda isso. O que é nascido da carne é carne, Nicodemos. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que é guiado pelo Espírito entende as coisas do alto, entende o que eu estou falando. Olhe para mim. Você entende o que eu estou falando. Porque você nasceu de novo. Da água e do Espírito. No passado você pensava que era aquele batismo lá. Água, líquido. Não é isso que transforma uma pessoa. E nem tampouco Santa Ceia. Porque se Santa Ceia tivesse o poder de transformar uma pessoa, Judas e Pedro não teriam feito o que fizeram. Eles não participaram da Santa Ceia? E Santa Ceia, pela religião, eles ensinam que tem poder de transformar uma pessoa. E por que não transformou Judas e Pedro?
Pedro tomou Santa Ceia e depois negou quem? A Jesus. Cadê a transformação da Santa Ceia? Bom, com as considerações do verso 6 do capítulo 3 de João, paramos por aqui. E bem-aventurado é você que nasceu da água e do Espírito. Bom dia a todos. Tenham todos a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Até a próxima reunião, até quarta, até domingo, não falte. Quarta e domingo tem mais. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.